Olá, campeão, olá, campeã, tudo bem? Bem, vocês já devem estar sabendo, pelo menos os principais canais de notícias do Brasil deram esta informação e, inclusive, o Jornal Nacional dedicou mais de 3 minutos do seu horário para falar sobre a denúncia que o PGR, o vice-procurador-geral da República, o doutor Jacques Humberto de Medeiros, fez contra mim, no caso que envolve o vídeo que eu fiz em defesa do jornalista Oswaldo Eustáquio. Deixa eu só atender aqui rapidamente. Sobre o vídeo que eu fiz do jornalista Oswaldo Eustáquio. Esse vídeo que eu fiz denunciando a covardia que o ministro Alexandre de Moraes estava cometendo contra um trabalhador, contra um chefe de família, que é o Oswaldo Eustáquio, mantendo na prisão por 10 dias, 5 dias, renovou por mais 5 dias, e quando o jornalista saiu, ele ainda impediu do jornalista exercer a sua profissão, portanto, deixar de colocar o pão na sua mesa, deixar de alimentar a sua família. Eu fui tomado por uma indignação muito grande quando eu vi esta covardia, esta ditadura da toga promovida por Alexandre de Moraes. E então, movido pela raiva dos justos, movido por um sentimento de justiça, eu não conheço Oswaldo Eustáquio, nunca estive com ele pessoalmente e nunca sequer conversei com ele pelo telefone. Mas eu entendi naquele exato momento, deixa eu tirar aqui o telefone aqui do ramal, mas eu entendi naquele exato momento de que eu precisava me manifestar não por um amigo, não por um colega, mas eu precisava me manifestar em nome da dignidade da cidadania brasileira. Então, ao manifestar-me naquele momento, eu manifestei todo o meu rancor, toda a minha tristeza, toda a minha indignação pelo comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Usei adjetivos fortes, o chamei de canalha, o chamei de lixo, o chamei de esgoto do STF. Tudo isso falei, tudo isso disse, e não recuaria 1 milímetro sequer em toda a minha fala. Eu entendo que naquele momento eu estava movido pela justiça, movido por um sentimento de justiça, que talvez, se eu não tivesse tão movido emocionalmente por aquilo, eu pensaria nos adjetivos e talvez usaria outro adjetivo, não menos contundente, mas talvez menos agressivo. Mas quando digo que não recuo porque falei da minha alma, falei o que eu realmente sinto a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Assim como ele pode pensar qualquer coisa a meu respeito, ele pode achar que eu sou um deputado bolsonarista, portanto, eu tenho uma inclinação a ser um antidemocrático, eu tenho uma inclinação para o nazismo, como insinuou até pouco tempo o decano Celso de Mello, o decano da corte.
Então, por que eu estou fazendo esta live aqui agora, nesse momento? Para dizer a todos vocês que me acompanham que, ao ser denunciado, vou passar por momentos que talvez eu nunca tenha pensado em passar na minha vida. Nunca roubei, nunca assaltei, nunca desviei dinheiro público, sempre tratei as minhas coisas com muita seriedade. Quando Alexandre de Moraes manda quebrar o meu sigilo bancário, telefônico, de internet e de microdados, sem fazer uma avaliação do que aquilo representaria como imagem negativa para mim. Eu não sei quantos cercam e que qualidades de políticos cercam o ministro Alexandre de Moraes, mas eu sou um chefe de família, eu pastorei uma igreja, o meu eleitorado, ele é um eleitorado sensível. De repente agora eu estou nas páginas dos principais jornais, estou nas manchetes dos principais telejornais, com meu sigilo bancário quebrado, com meu sigilo telefônico quebrado, com meu sigilo de internet quebrado, com o meu sigilo de microdados quebrado. Ora, o eleitor comum, o cidadão comum, não consegue fazer a avaliação de que aquilo trata-se de uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra o deputado Ottoni de Paula. Não, eles não avaliam isso. Eles avaliam que eu estou cometendo algum crime, que tem alguma coisa que precisa ser investigada a meu respeito. Ora, o prejuízo moral, o prejuízo político que tal decisão levou, que tal decisão gerou na minha vida, isso não é avaliado por eles. E por que não é avaliado por eles? Porque eles não estão nem aí. Eles se sentem acima de tudo e acima de todos. Eles se sentem como um cidadão e meio. Portanto, ao manifestar-me daquela forma, manifestei-me movido por tudo o que me cerca, desde que esse famigerado inquérito do nada, que não vai dar em nada, foi movido politicamente, pelo senhor Alexandre de Moraes. Agora, eu quero perguntar uma coisa. Com tanto político bandido, com tanto político corrupto, com tanto político safado, eu pergunto, será que o senhor Jacques Humberto de Medeiros, vice-procurador-geral da República, não deveria estar se preocupando com coisas mais sérias, procurador? Em estar procurando os lesadores da pátria? Mas o senhor se volta contra este deputado e diz que esse deputado ameaçou o ministro Alexandre de Moraes. Onde eu ameacei o ministro Alexandre de Moraes? Onde eu coloquei a vida do ministro Alexandre de Moraes em risco? Será que vocês vão me julgar na frente de todos os bandidos que o STF andou engavetando nesses últimos anos? Será que vocês vão ter coragem de me condenar, de me julgar, antes de julgar os patifes da República, antes de julgar os canalhas que roubaram esse país? Será que vocês vão ter coragem de condenar um deputado pelo exercício do seu direito, garantido pelo artigo 53 da nossa Constituição,
que diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos? Será que vocês vão passar por um arranjamento político ilegal por cima da Constituição para satisfazer o ego de vossas excelências, a fim de usar esse deputado como exemplo para que todos os outros calem a boca e não se sintam com coragem de expressar o que pensam sobre qualquer ministro do STF? Nós vivemos sim uma ditadura da toga. Nós vivemos sim uma ditadura do STF nesse país. E eu lamento que a Suprema Corte, através dos seus ministros, e não são todos, ao invés de estarem preocupados em saber o que a população pensa deles, e por que eles chegaram a este nível de execração pública, preferem construir ilações como esse tal movimento antidemocrático, do que olhar para o povo brasileiro e fazer uma autoanálise, um autoexame de que há muito tempo a Suprema Corte, através de alguns de seus ministros, já se afastou do interesse popular, já se afastou daquilo que eles deveriam cumprir, que é o estrito dever legal de julgar conforme a lei. A mim me resta lutar, a mim me resta acreditar na justiça, a mim me resta me submeter ao julgamento que a Suprema Corte fará a meu respeito. A mim me resta me submeter à justiça do meu país, por mais crítica que ela esteja sendo. Mas eu não recuo. Eu não recuo. Eu não volto atrás. Não volto atrás. O Jornal Nacional mente quando diz que o governo me tirou da vice-liderança por conta disso. Não, eu saí. Eu saí porque eu sabia que a minha fala, eles queriam atingir o presidente Bolsonaro. Por isso eu saí. E saí porque eu sabia que viria um contragolpe contra mim. Como eles não vão conseguir me pegar na roubalheira, eles me jogam diante do STF, diante da Suprema Corte, a qual eu sou tão crítico, para que eles julguem o meu futuro e o andamento desse processo. A minha esperança é em Deus. A minha esperança é que, assim como nós conseguimos quebrar o império da corrupção petista, e Deus levantou um homem como Bolsonaro, e a guerra está sendo travada até agora, porque eles não aceitaram perder o império deles, eu ainda hei de ver um STF justo. Eu ainda hei de ver uma Suprema Corte que nos dê orgulho. Eu ainda hei de ver uma CPI da lava-toga instalada no Senado Federal. Eu ainda hei de ver um presidente do Senado Federal limpo, que não deve nada, cuja vida não está na mão de nenhum ministro da Suprema Corte, e que terá moral de mostrar ao povo brasileiro que ninguém está acima da lei. Que não é porque vai sair uma matéria falando sobre um ministro do STF que
um outro ministro, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, terá a moral para recolher, para mandar recolher todas as revistas, para que não saia a imagem negativa do seu amigo ministro Dias Toffoli, o amigo do amigo de meu pai, segundo a Odebrecht. Eu ainda creio nesse país e prometo aos meus filhos, Neto, Otone Neto, Esther e o meu baixinho Israel, meu menor, meu companheiro de guerra, de 12 anos, eu não vou decepcionar vocês. Prometo à minha esposa, Silvana, eu não vou decepcionar você. E prometo aos meus pais, vocês colocaram um homem no mundo. Sim, que poderia realmente não estar passando por nada disso. Mas entre falar a verdade e me calar, eu prefiro falar a verdade ainda que ela me consuma. Mas não decepcionarei meus pais e nem o ensino que eles me deram. É a minha palavra que eu dou à minha mamãe Fátima e ao meu papai Otone. Vocês não visitarão seu filho na cadeia por causa de corrupção, de desvio de dinheiro ou de malandragem política. E se eu for para lá, eu vou de cabeça erguida, não porque sou corrupto, mas porque eu ousei falar a verdade. Se eu tiver de pagar uma indenização, terei que pagar, mas pagarei com orgulho, sabendo que aquele dinheiro que sai do meu bolso é injusto, que aquele pagamento é injusto, mas farei também de cabeça erguida. Seja qual for o desfecho dessa história, eu não recuo. Só orem por mim. Só orem por mim. Porque o resto, Deus me dará força para não recuar. E aprenda, Deus só levanta Golias quando quer promover Davi. Boa noite, povo brasileiro. Boa noite, minha pátria amada.